Bora pro jogo? Depois da derrota por 3-0, Neymar foi entrevistado pelo repórter Bruno Piscinato e falou sobre o resultado e sobre como está fisicamente, depois do segundo jogo seguido, atuando 90 minutos. Queria que você falasse como é que você está fisicamente, né, depois dessa parada que teve. Isso. Não, só para saber se você está bem. 300 vezes isso, E o que faltou hoje para o Santos na partida de hoje? Faltou tudo. Por isso que o placar foi de 3-0. Acho que nós não fizemos nem metade do jogo contra o Flamengo, na marcação, eu digo. E hoje o Mirassol foi bom, foi superior em todos os quesitos. Então, agora é ir para casa descansar e quarta-feira tem mais. Cara, Xavier, se ele é o Batman, quem é o Robin do Santos? Para fazer a dupla dinâmica. Às vezes vai ser o David, às vezes vai ser o Rolleiser. Às vezes pode ser o Luca, que é um menino que está surgindo, que está bem. Tiquinho tá meio sem espaço. Tiquinho tem trabalhado bem, né? Está tentando voltar ao trabalho que ele fez antes no Botafogo, com qualidade. E está nessa disputa também. Ô Kleber, depois de um jogo com tanta intensidade como foi contra o Flamengo, qual a maior dificuldade que você viu depois nessa derrota importante aí, né? A gente tem que destacar também a boa atuação do Mirassol, né? O que foi mais difícil para o Santos? A parte física, as mudanças que você teve que fazer e como estabilizar isso até o fim do campeonato? Primeiro falando do jogo, o jogo contra o Flamengo foi muito desgastante, só não fisicamente, como também mental, né? O Flamengo é um time de muita qualidade, que empurra muito o adversário para trás. E a gente, dentro da nossa casa, né, buscando uma vitória depois da parada contra esse grande time, tu tem que dar mais ainda, na parte mental e na parte física. Foi até o final a luta, né, vamos dizer assim, o jogo brigado, o jogo disputado. O Flamengo joga muito, marca muito forte também. Foi um grande jogo e a gente, com pouco tempo de recuperação, com uma viagem no meio, claro que o Mirassol também teve esse tempo pequeno, mas o Mirassol ficou em casa, recuperou. É um time muito forte fisicamente, com as transições, jogadores rápidos, né? Sabia do incômodo que a gente ia ter no jogo. Procurei dar um pouco mais de energia nas substituições que eu fiz, né? A entrada do Pituca, a entrada do Zé e a entrada do Igor, trazendo o Escobar para o banco. O Escobar e o Rincon, os jogadores que demoram um pouco mais para recuperar, né? Então essa foi a ideia. Mas o Mirassol foi superior, foi melhor. No primeiro tempo, um jogo que a gente teve mais a posse, mas não machucou o Mirassol. E o Mirassol teve 2 ou 3 chances claras, né, com grandes defesas do Brasão, e a gente não chegou na nossa finalização. Deixa eu te perguntar um negócio. Todas as finalizações que a gente fez no primeiro, acho que nenhuma foi no gol. Passou uma bola do lado, uma bola por cima, mas não foi efetivo. Efetividade. Deixa eu te perguntar um negócio do Neymar, que ele ficou meio enjoado com a pergunta do Bruno, né? Pô, de novo, falar sobre condição física. Mas assim, 2 jogos completos é uma boa notícia. Acho que inclusive para ele, né? Como é que se programa agora? Você tem o Internacional, que é o próximo jogo. Ele deve estar pensando em seleção brasileira, onde você trabalhou 6 anos. O que se projeta? Claro que vocês analisam, veem como é que ele está. Às vezes a gente fica falando aqui, parece que às vezes ainda falta força, parece que às vezes ainda falta o ritmo. Mas a bola ele tem. Como é que vocês estão programando? É natural para qualquer jogador voltar ao seu ritmo normal depois de uma longa parada como ele teve. A parada foi muito longa, né? Ele usou essa parada que a gente teve agora para se preparar, se preparou bem. Antes dela a gente vinha dando gradativa a entrada dele, né? E preparamos ele para fazer 90 minutos contra o Flamengo e entender o jogo que seria muito próximo do Mirassol. E ele conseguiu fazer um bom primeiro tempo e teve um desgaste no segundo tempo, mas aguentou até o fim, até pela função que ele faz mais reduzida de espaço, né? Agora, para o jogo do Inter, tem um tempo maior de recuperação. Hoje foi folga, amanhã alguns jogadores, né, e o Dodô, que é ex-atleta, sabe disso, demora um pouco mais para recuperar. Então, se a gente tem 2 dias, a gente dá 2 dias de recuperação para alguns, né? Já começa a trabalhar amanhã a equipe, mas alguns jogadores que a gente vai analisar amanhã com o departamento físico, né, e de fisiologia para ver quem são esses atletas. E terça-feira trabalha para o jogo na quarta-feira. Como o jogo é quarta no final, né, é um dos últimos jogos da noite, eu acho que o Neymar chega bem de novo e tenho quase certeza que ele faz 90 novamente. Boa. Cosme, a gente pensou aqui, quem que vai fazer a primeira pergunta para o Kleber? Foi uma ordem alfabética. Maurício Dodô ganhou o Cosme. Um maior prazer. Então, rapidinho, tudo que o Tite conquistou deve muito ao Kleber. Acompanhei o trabalho do Kleber no Corinthians, junto com o Tite. 24 anos juntos. Sim, né? E assim, o Kleber, você acha que o óculos escuro disfarça alguém?
Eu salvei você porque você ia apanhar lá no Corinthians, que você foi de espião do Grêmio em 2001 e você nunca me agradeceu. Mas só para deixar claro isso. E Kleber, falando sério. Não, mas ele trouxe um óculos escuro para você. Como é que é ter um Neymar no time? Porque ao longo dos anos nunca houve um jogador com tanto poder num clube como o Neymar. O Pedro Caixinha, ele deixou jogar 7 partidas seguidas e estourou. Eu sei, tem informação lá que o Neymar quis jogar. E ninguém na Vila Belmiro, comparando a Gotham City, fala não pro Batman. Então, é isso. Eu queria que você dissesse como é que ele lidar com isso, Kleber, porque eu sei que você tem personalidade forte também. Antes de voltar ao Santos, que é o que me interessa, agradecer o Cosmo público pelo momento. Segurança, você lembra? Foi seu Batman. Contrata, né? Ele foi de espião para ver os treinos do Corinthians. Todo treinador que mais quer é trabalhar com grandes atletas. E a gente tem que fazer a gestão de grupo normal, com cuidado, com avaliações, com critérios, né? Mas a gente quer o jogador dê o máximo dele. E todo grande jogador também gosta de jogar tudo quanto é jogo. A gente tem, às vezes, goleiro que não gosta de sair nunca. E tem os grandes craques que gostam de jogar sempre. Mas a gente vai ter todo esse cuidado, a gente tem um departamento de fisiologia muito competente, a gente tem um preparador físico que é muito competente, que é o Fábio. Mas dá para falar não pro Neymar? Dá para falar não para qualquer atleta, entendeu? E até o próprio atleta sabe do cuidado que ele tem que ter e sabe ele dizer não para ele mesmo. Então, as conversas são claras, são abertas, são de gestão, como eu falei para ti, né? Com o Neymar e com todos os atletas. E a gente vai ter esse cuidado, né? Como teve da recuperação dele para esse jogo, como vai ter a partir de amanhã para o jogo contra o Inter. E porque a gente tem que trabalhar jogo a jogo, não tem outra maneira. Meu pensamento está voltado para manter a estratégia, trabalhar na estratégia para o jogo contra o Inter, utilizando o máximo de tempo dos jogadores e dos melhores jogadores que eu tenho. E aí, Dodô? Posso emendar ou vai o Dodô? Eu achei que era por ordem alfabética, como disse o Kleber, né? Pode ser o mais velho primeiro, não tem problema. Boa, Dodô. Depois a gente conversa. Kleber, em que lugar do campo você acha que o Neymar tem que jogar? Em que função que ele tem que jogar? Onde ele sempre jogou, aberto, caindo para o meio, ou ele tem que jogar um pouco mais atrás dos atacantes, com liberdade, ele precisa voltar para buscar a bola? Onde você acha que o Neymar tem que funcionar como jogador dentro do Santos nesse momento da carreira dele? E na seleção também. O melhor lugar que eu vejo o Neymar, pode ser no Santos, pode ser na seleção, é o lugar que ele vem jogando nos últimos anos. É como 10. Por dentro, perto do 9, esse é o melhor lugar. Tem a outra opção? Tem. Jogar junto com o meia, como eu usei ele contra o Botafogo com o Roleza, como eu usei ele nesse jogo, né? Mas o Neymar, mesmo ele sendo uma flecha, né? Que é aquele cara determinante ao gol, que enxerga o gol, que parte para cima do adversário, que finaliza com qualidade, que tem um contra um muito forte, ele também é um armador, né? Ele é um arco muito potente. Então, ter alguém na frente dele que ataque espaço, tem alguém pelo lado dele que ataque espaço, a condição dele deixar na cara do gol, ela é uma das melhores condições que ele aproveita no jogo. E eu vou usar ele das duas maneiras, às vezes de um jeito, às vezes de outro. Pode ir, jovem. Tá vendo? Deixei o cara perguntar, ele perguntou a pergunta que eu ia fazer. Eu tava falando... Você quer pensar? Não. Você quer pensar, eu faço uma. Eu tenho algumas aqui, Eu Matheus. tenho vários também. Assim, eu estava conversando com o Kleber aqui, antes de a gente começar o programa, da questão que o Santos não joga Copas, né? Nem Libertadores, nem Copa do Brasil. Quanto isso ajuda para o trabalho da questão coletiva e da questão, principalmente física, do Neymar, que até onde o Neymar... Quanto tempo o Neymar vai demorar ainda para alcançar esse auge físico depois de toda a lesão que ele teve? O ideal que eu vejo como treinador, né, e como professor de educação física, é que o futebol tivesse 6 jogos no mês. Esse seria o ideal. Às vezes 5. Né? Para nós vai acontecer agora, no futuro, por não ter 2 competições, infelizmente, né, porque eu também gostaria de jogar alguma delas, Ele fica 5 pelo minutos. menos a Copa do Brasil, a gente vai ter meses com 5 jogos. E isso é muito bom porque toca no que tu falou agora. A gente consegue recuperar os atletas, né? O país é muito grande, às vezes as viagens são longas, às vezes não há tempo de recuperar de um jogo, como aconteceu no jogo passado, a gente ficou muito sem energia de alguns jogadores.
e também pode trabalhar coletivamente, ajustar, fazer com que a equipe cresça coletivamente, para que as conexões defensivas e ofensivas aconteçam de uma melhor maneira. A gente teve esse trabalho, né? Deu para trabalhar bastante visando o jogo do Flamengo, atento ao jogo do Flamengo, e a gente teve uma grande atuação. E no desgaste a gente não teve uma boa atuação. Então a gente, dentro da minha ideia de subir, de levar o time para a primeira página da competição, para depois brigar por coisa maior, é importante que a gente tenha esse tempo de recuperação.